Nosso boa tarde a todos. É com muita alegria que nos encontramos no Centro Espírita O Bom Samaritano. Rua Mercúrio, 764, Jardim do Sol, Londrina, Paraná. Estamos para a palestra de hoje, dia 24 de maio de 2025. Tema: Doutrina Espírita. É um tema, parece comum, mas sempre é importante e interessante voltar a esse tema, porque precisamos conhecer a doutrina espírita para poder divulgá-la da forma correta. Então, quanto mais nos aprofundarmos nesse tema, é importante para todos. E vamos lembrar aqui uma mensagem do Emmanuel: a maior caridade que podemos fazer para com a doutrina espírita é a sua própria divulgação. E é isso que vamos fazer hoje. Vamos dar uma volta na história. Doutrina espírita, 3 revelações. 3. Primeira revelação, Moisés, 4.000 anos atrás. 10 mandamentos. Lei dura. Segunda revelação, Jesus, lei do amor, quando Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei do amor de Jesus. E a terceira revelação, doutrina espírita, espiritismo, porque Jesus disse lá em João que ele enviaria o Consolador prometido. Disse assim: e eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador, e este nunca vos abandonará. Ele é o Espírito Santo, o Espírito que conduz toda a verdade. Está lá em João 14, 16, 17. Então, doutrina espírita, para nós espíritas, é o Espírito de verdade, ou da verdade. Espiritismo, data 1857, ou seja, há 168 anos atrás. Há 168 anos existe a doutrina espírita nesse formato, codificada por Allan Kardec. Quais as obras principais? Essa data de 1857, Livro dos Espíritos. Depois temos Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese. Obras póstumas, o que é Espiritismo, depois uma série de André Luiz e outras que complementam a obra. Tem mais de 4.000 páginas da Revista Espírita, editada por Kardec na França. É farta a nossa literatura. Espiritismo é doutrina, ciência, filosofia e, 3 pontinhos, religião. A princípio, Kardec não considerava a doutrina espírita como religião, no sentido tradicional, porque não tem cultos, não tem rituais, nem sacerdotes. O espiritismo é uma doutrina que caminhava com a ciência, com a filosofia e com a espiritualidade, visando superar as limitações das religiões. Os dogmas, a ciência positivista estava ali. Foi a intenção de Kardec. Hoje em dia a doutrina espírita é amplamente reconhecida como religião, porém
sem isso que eu já disse: rituais, dogmas, sacerdócios, etc. Vamos lá. Normalmente a pessoa chega à casa espírita pela dor. Ela não vem pelo amor. A maioria das vezes vem pela dor. Então, busca-se um centro espírita, sério, tem que ser sério, centro espírita. Depois você chega, tem um médium trabalhando, responsável, médium responsável. Ainda assim, você é atendido e não consegue o seu objetivo, não é curado, não resolve o seu problema. Onde está a responsabilidade? Onde está a culpa? Por que não resolveu? Vamos lembrar aí um caso para ilustrar, de um médico. Você vai ao médico, ele é habilitado, ele é responsável, ele te atende, te medica, você toma um remédio e não é curado. De quem é a responsabilidade? Aí vamos buscar onde? Falta de fé, seria fé. Tanto os do centro como o paciente que aqui vem, tem a sua fé. Se não tiver, já complica aí. Mas nós vamos buscar respostas mesmo na lei de causa e efeito, lei de ação e reação, que é a mesma coisa. Porque nada acontece por acaso. Isso também já é fato aceito pela doutrina. Nada acontece por acaso. E a lei de causa e efeito, ela, como eu já disse, lei de ação e reação também, como conhecida, é um princípio fundamental que estabelece que toda ação boa ou má gera uma consequência proporcional. E essa consequência pode se manifestar nesta vida, pode ser de outras existências, ou pode ser futuras, referindo-se à justiça divina como responsabilidade individual, pois cada indivíduo colhe as consequências de suas ações, ou seja, pelo bem ou pelo mal. O indivíduo é responsável por suas escolhas e ações, sendo livre para pensar e agir, mas também responsável por suas consequências. A lei de causa e efeito é um instrumento de aprendizado e progresso espiritual. Vivenciar as consequências de suas ações, nós temos a oportunidade de evoluir e aproximar da perfeição. Uma das leis morais que regem a vida, junto com a lei da liberdade e da responsabilidade. O livre-arbítrio entra aí também, que é a capacidade de escolher, estar em constante exercício, influenciando o destino e o progresso espiritual. Nossa vida é um reflexo das nossas escolhas. O que semeamos, seja para o bem ou para o mal, será colhido inevitavelmente. Voltamos ao Espiritismo, 168 anos. Não podemos confundir com as doutrinas, com as seitas ou outras religiões que existem há milênios, e essas religiões são espiritualistas. Allan Kardec, Espiritismo, 1857, apenas 168 anos.
Não confundir especificamente com as afros, Umbanda, Candomblé e Quimbanda. Kardec, codificação é uma coisa, elas são outras. Semelhanças existem? Existem. Respeitamos-as? Sim. Admiramos-as? Sim. Mas não misturar a coisa. E não podemos esquecer da base da doutrina. Qual que é a base por Kardec? Tripé. Qual que é o tripé da doutrina? Trabalho, solidariedade e tolerância. Isso é Kardec. Depois nós vamos, mais um tripé. Fraternidade, liberdade e responsabilidade. Diz Kardec. Emmanuel vem e com 3 palavrinhas diz: liberdade sim, mas com responsabilidade. E não podemos esquecer outra prática do espírita é reforma íntima. Temos que constantemente estar buscando melhorar, nos reformar internamente. E podemos verificar isso indo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para vencer as más tendências e inclinações. Está lá no nosso Evangelho. Doutrina espírita é isso. Resumindo, o que falamos até agora. A palavra latente aqui é responsabilidade. Se a gente levarmos em conta essa palavra, está tudo resolvido. Se quem chegou tem responsabilidade ao centro espírita, chegou ao centro espírita, é responsável, está cônscio ou consciente dos seus objetivos, a casa espírita tem que ser responsável, o médium tem que ser responsável. Não resolveu? Vamos lá para a lei de causa e efeito. Esse é o resumo. Aí nós vamos encontrar as respostas que procuramos. Agora, costumo sempre encerrar as palestras e utilizar frases, que as frases de efeito são importantes para ajudar no aprendizado, na fixação de ideias. Eu tenho um livro, Oratória com Emoção, onde tem mais de 300 frases, mensagens dos grandes vultos da humanidade que estão ali para consulta. E eu costumo trabalhar nas palestras. Assim como quando fui professor, também sempre utilizei de frases, até no material de aula. Portanto, vamos a algumas frases para encerrar nossa palestra de hoje, sobre doutrina espírita. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Está lá no Lucas 18, 27. Ou seja, Deus move um céu inteiro naquilo que o ser humano é incapaz de fazer, mas Deus não move uma palha naquilo que a capacidade humana pode resolver. Outra frase: nem Jesus, quando veio à Terra, se propôs resolver o problema particular de alguém. Ele se limitou a nos ensinar o caminho que necessitamos palmilhar por nós mesmos. Essa frase é de Chico Xavier. Mais uma frase: não se aflija por antecipação,
porquanto que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem nenhum esforço da sua parte. Allan Kardec. Agora vamos a uma frase do Sêneca, estoico, filósofo. Não desanimes, prossegue na sua missão, realiza o teu ideal de homem de bem, ajuda um com o bem material, a outro com o teu crédito, a outro com a tua influência, a outro com o teu conselho e a outro mais com a advertência salutar. Sêneca. Mais uma frase de Kardec. Aquele que servir além do dever, este encontrou o verdadeiro caminho da felicidade. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, para cada dia basta o seu mal. Mateus 7:33. Vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito está pronto, a carne é fraca. Mateus 26:41. E as duas últimas, que gosto muito. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse isso em João 16:33. Se ele venceu o mundo, nós podemos vencer nossos problemas, por maiores ou pequenos que sejam. E a última, essa que está aqui no quadro, aliás, duas. Uma está na nossa placa. Nascer, viver, renascer ainda. Tal é a lei. Allan Kardec. E essa para fechar a palestra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Muito obrigado a todos e até a próxima palestra. Que assim seja. Tá, vamos fechar aqui. Valeu. Obrigado a todos.